Então, bom dia a todos. Vamos recapitular primeiro o que a gente viu, para depois a gente começar com a aula de hoje, que é plano inclinado com atrito. Então, o plano inclinado, ele nada mais é do que a aplicação das leis de Newton e daquelas classes de força em uma superfície que forma um certo ângulo com a horizontal, tá? Então, nada mais é do que isso. A gente vai aplicar as mesmas regras. Mas por que as pessoas têm essa dificuldade no plano inclinado? Por quê? No plano inclinado também existe o peso, também existe a força normal, que existia lá tanto em superfícies horizontais, quando o corpo estava na horizontal, também tinha a força normal, também tinha a força-peso. E também quando o objeto estava na vertical, também tem força normal, também tem força-peso. Perceba que a força-peso independente de qualquer situação, no plano inclinado, no plano horizontal, no plano vertical, a força-peso é sempre, em 100% dos casos, vertical, para baixo, em direção ao centro do astro. A força normal, ela forma 90 graus com a superfície de apoio. Então, sempre em relação à superfície, a força normal irá formar um ângulo de 90 graus. Sempre. Por isso que no plano inclinado, ela não fica na direção da força-peso, porque o peso é vertical para baixo e a força normal forma 90 graus com a superfície. Porém, nós vimos que no plano inclinado, o que influencia de verdade o movimento não é o peso em si. A gente pega esse peso, é como se ele tivesse deixado de existir. Ele não deixa de existir de verdade, mas é como se ele tivesse deixado de existir e ele gerasse dois novos vetores, que a gente chama de decomposição do vetor, que é a separação do vetor, que, como Yasmin já falou ali, é o peso na direção do fim do plano inclinado, que é o px, e o peso perpendicular ao plano inclinado, py. Opa, Rayana já matou a lecharada. Se PY é perpendicular também ao plano inclinado, logo PY ele está na mesma direção da normal. Então, no plano inclinado, a normal é igual o PY. O objeto nem entra dentro do plano inclinado, nem sobe aqui para cima. Ó. Ele só pode descer o plano inclinado ou subir o plano inclinado, se tiver alguma força subir, puxando ele para cima. Então, no plano inclinado, a força que de verdade verdadeira vai influenciar no movimento é o Px, mas ela é uma decomposição da força original. Qual é a força original, Belis? É o peso. Se perguntar quais forças existem de verdade, peso e normal. Px e Py são decomposições, ou seja, separações da força-peso para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo. Então, o peso se separa em PY e PX. O PY equilibra a força normal, por isso que o PY não entra na conta. E a força que vai realmente influenciar no plano inclinado é o PX. Isso era sem atrito. Sem atrito, eu falava para vocês, ó, gente, não precisa se preocupar com o PY, porque o PY não vai influenciar. Porém, hoje, nós vamos dar sequência ao nosso assunto e hoje nós vamos começar plano inclinado com atrito. Se você entendeu plano inclinado sem atrito, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porque o plano inclinado com atrito, a única diferença é que vai aparecer uma força a mais no sentido oposto ao do movimento. Porque lembra que quando o corpo desliza, quando você arrasta um corpo por uma superfície, a força de atrito, ela é uma força contrária ao deslocamento. Se você está deslocando para a direita, o atrito aponta para a esquerda. Se você está arrastando para a esquerda, o atrito aponta para a direita. Se você está puxando para cima, o atrito aponta para baixo. É sempre contrário ao sentido
do movimento. Então, esse bloquinho de azul está lá em cima daquele plano inclinado que agora tem atrito. Bom, o sentido do movimento dele é aquela seta de azul que aponta para baixo. Se a seta de azul está dizendo que esse bloco está descendo, então a força de atrito, que é aquele vetor de vermelho, é um vetor sempre paralelo e próximo à superfície. Belis, por que ele tem que ser próximo à superfície? Para indicar que a força de atrito é uma força devido ao contato do corpo com a superfície. Porque lembra lá daquela aula passada que já teve sobre atrito, que o atrito é devido às imperfeições tanto da superfície quanto do corpo? Tanto a superfície quanto o corpo, eles não são perfeitos. Então, se você puxa alguma coisa para a direita com a força F, vai existir uma força devido a essas imperfeições, que a gente chama na física de rugosidades, imperfeições, que é uma força abreviada chamada de FAT. O nome dela é força de atrito. Então, ela é no sentido contrário ao movimento. Ô, Belis, mas espera aí. Como é que tu sabe ali que o sentido daquele movimento é para baixo? Foi do nada aquilo, tu botou aquilo ali para baixo, mas foi do nada, porque poderia ser para cima. Então, naquele caso, não poderia ser para cima, porque perceba que não tem nenhuma força puxando para cima. Sim, Belis, espera aí, mas também não tem nenhuma força puxando para baixo. Tu tá doidão aí. Tem sim, tem força puxando para baixo. Por quê? Esse peso, lembra que é como se ele tivesse deixado de existir, e ele cria o PY, que se equilibra com a força normal, e o PX, que puxa essa caixinha para baixo. Então, é como se esse peso, ó, tivesse deixado de existir. E se o movimento é para baixo, então a força de atrito é para cima. Então, percebe por que a força de atrito foi para cima? Porque ela tem que ser no sentido contrário ao do movimento. Então, aqui é o desenho mais bonitinho do que eu acabei de fazer do lado. Ó. Eu tenho o peso vertical para baixo, ele deixa de existir, criando o PY, que fica na mesma direção da força normal, por isso que o PY se equilibra com a força normal, só que ele cria também o PX na direção sempre do fim do plano inclinado. Você nunca, 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 em nenhum caso, vai desenhar PX para cima do plano inclinado. Não existe a mínima possibilidade de PX ser para cima do plano inclinado. PX é sempre em direção ao fim do plano inclinado, porque o PX puxa em direção ao fim do plano inclinado, não para cima. Então, a força de atrito vai estar no sentido contrário ao do movimento. Logo, se esse corpo desce, a força de atrito está para cima. Mas, Belis, poderia ter como a força de atrito estar para baixo? Sim, poderia a força de atrito estar para baixo. Sabe como? Vamos supor que tivesse uma pessoa puxando esse bloquinho com a força F para cima. Se eu tenho agora uma pessoa puxando esse bloquinho com a força F para cima, o PX continua sendo aqui para baixo, o PY continua sendo aqui na mesma direção da força normal, só que o FAT agora tem que ser no sentido contrário ao do movimento. Então, se eu digo que essa força F é maior do que PX, o movimento agora, ao invés de descer, o movimento sobe. E o atrito agora, então, a força de atrito fica para baixo. Espera aí que tem uma pergunta lá. Prof, bom dia. Desculpa pelo atraso. Não, tranquilo, eu vou dar tempo, fica tranquilo. Bom dia. Vocês entenderam? Então, a força de atrito é sempre uma força no sentido contrário ao sentido do movimento. Sempre. Então, o movimento não precisa ser sempre para baixo. Nesse caso, do meu primeiro exemplo, eu dei o sentido do movimento para baixo. Mas poderia ser para cima também? Poderia. E o que vai mudar então? O que vai mudar é o FAT. PX e PY nunca mudam. Vamos lembrar, isso aqui a gente já viu na aula passada, já vimos a dedução. PX é o peso vezes seno e PY é o peso vezes cosseno. Ô, Belis, mas você disse que a gente não ia usar PY
Tá, eu disse que a gente não ia usar PY quando tiver sem atrito. Ok, Antunes? Eu disse que a gente não ia usar PY quando tivesse sem atrito. Com atrito, que agora é o que a gente vai estudar, a gente vai usar sim PY. Mas, Belis, PY não se equilibra com a força normal, Belis? Se ele se equilibra, significa dizer que a gente não vai usar? Então, lembra que Φ é Mi vezes a força normal, que a gente estudou lá no início das classes de força? Se Φ é Mi vezes a normal, você também deve lembrar que a normal não tem fórmula. A normal depende de qual força equilibra ela. Tá entendendo aonde eu quero chegar? A força que equilibra a normal num plano inclinado, no plano inclinado, a força que equilibra a normal não é o peso, ó, porque o peso ele não fica na direção da normal. A força que equilibra a normal é o PY. Então, o PY ele vai entrar indiretamente aqui dentro, ó, da força normal. Então, a gente vai tirar essa força normal e substituir por PY. E quem é PY, Belis? PY é peso vezes cosseno. As pessoas ficam tentando decorar a fórmula de Φ no plano inclinado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não é uma nova fórmula. Φ continua ainda sendo Mi vezes a força normal. Φ continua sendo essa fórmula. Isso aqui ainda vai ser Φ sempre. Isso daqui só apareceu por ser plano inclinado. E se fosse no plano horizontal, beleza? Me lembra aí o que acontece se fosse no plano horizontal. Se fosse no plano horizontal, a força normal, ela se equilibra com a força peso. Se fosse no plano horizontal, a força normal, ela ia se equilibrar com a força peso. Gente, eu repito, mas assim, eu não estou fazendo nada do que eu já não fiz na parte de FAT. Mas tudo bem, eu repito. Mi significa coeficiente de atrito, Maria. É aquela coeficiente que me diz se a superfície gera muito atrito ou pouco atrito. O Mi, ele depende da superfície. Se a superfície for com muitas imperfeições, com muitas rugosidades, esse Mi vai ser um valor alto. Quando o Mi é um valor alto, significa que o Φ é um valor alto. Quando o Mi tem poucas imperfeições, esse Mi é um valor baixo, tem poucas imperfeições. Então, o Φ tem um valor baixo. Então, repetindo, o que você já sabe de FAT, o que é que você já sabe de FAT, que eu não estou inventando, isso já foi de aulas passadas. Você sabe que FAT é Mi vezes a força normal. E isso daqui continua sempre e será sempre a força de atrito. A força de atrito sempre, em 100% dos casos, é Mi vezes a força normal. O que muda não é a força de atrito. O que muda é a força normal. A força normal, ela vai depender de cada situação. Belis, por que ela depende de cada situação? Porque lembre lá da memória, força normal não tem fórmula. Diferente do peso, que peso é massa vezes gravidade. Não existe uma fórmula para força normal. Força normal depende da força que está oposta a ela. No plano horizontal, que não é o caso agora, mas no plano horizontal, a força que está oposta à força peso é a normal. No plano horizontal, a normal vai ter o mesmo valor do peso. Só que no plano inclinado, a força normal, ela não está na mesma direção do peso. No plano inclinado, a força normal, ela fica na mesma direção do peso y. Por isso que no plano inclinado, a força normal não é igual ao peso. No plano inclinado, a força normal é igual ao PY.
Então, se ela é igual, eu posso pegar essa força normal e substituir por PY. E qual é a fórmula do PY? A fórmula do PY, que a gente já viu já nas aulas anteriores, apesar que a gente não usou. A gente estudou, deduziu a fórmula, mas a gente não usou. Mas a fórmula do PY é peso vezes cosseno do ângulo. Então, onde tem normal, vira PY, e onde tem PY, vira peso vezes cosseno. Então, essa é a fórmula do FAT para o plano inclinado. Mas isso eu vou repetir mais uma vez, não é uma fórmula nova. Eu só fiz pegar a mesma fórmula que já tinha do FAT, que é μ vezes a força normal, e eu substituí a força normal pela força que equilibra ela. Quem é a força que equilibra a força normal no plano inclinado? Lembra que eu sempre falava, olha, desenha todas as forças, mesmo que por enquanto você não vai usar. Aí vocês ficavam, ah, mas eu não quero desenhar, eu não vou usar. Eu falava, gente, calma, você ainda não está craque, desenha tudo. Tá vendo a importância de você desenhar todas as forças e entender por que tal força não entra na conta? Lembra que a força PY não entrava na conta porque ela tinha a mesma direção e sentido oposto à normal? Logo, a força normal e a força PY no plano inclinado, elas eram iguais. Logo, se elas são de valores iguais, eu posso substituir a força normal pelo PY. E o PY é peso vezes cosseno. Belis, está um pouquinho confuso ainda para mim. Tudo bem. Calma, eu não fiz nenhum exemplo ainda. Vamos lá. O que é que eu preciso que você entenda aqui? Eu preciso que você entenda que no plano inclinado, quem é igual à força normal não é o peso. Todo mundo entendeu isso? É a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. No plano inclinado, a força normal não é igual à força peso. No plano inclinado, a força normal é igual a PY. Oxe, achei que o professor já tinha explicado isso. Não, João, eu expliquei plano inclinado sem atrito. Agora nós estamos em plano inclinado com atrito. Então, no plano inclinado, quem é igual à força normal é o PY, não é o peso. É a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que a forma do FAT não mudou. O FAT, que lá no plano horizontal era oposto à força F. Então, se o F puxa para a esquerda, o FAT puxa para a direita. Lembra lá que o FAT no plano horizontal era μ vezes a força normal? No plano inclinado, o FAT também é μ vezes a força normal. A única coisa que muda é que no plano horizontal, a força normal era igual à força peso. Então, aonde, isso mesmo, João, aonde tinha essa normal, eu tirava e substituía pela força peso. Agora, no plano inclinado, aonde tem essa força normal, eu tiro e substituo pelo PY. E quem é PY, Belis? Peso vezes cosseno. Deu para entender agora o que a gente fez? Posso passar para as questões? A parte da teoria, vocês entenderam? Então, bora passar para as questões. Essa aí, eu botei uma bem fácil. Me digam aí no chat, qual letra vocês marcariam? Sejam sinceros, tá bom? Não vão pela resposta do primeiro colega que colocar aí no chat. Cada um coloca a sua, sejam sinceros. Qual é a opção que você marcaria? Já gostei. Temos duas respostas diferentes. Eu gosto assim, eu gosto quando tem resposta diferente. Quando todo mundo vai tudo em uma, eu já sei que tem merda, porque um fez, os outros só estão copiando.
Deixa eu só coletar mais informações, tá? Temos B, B, D, B, D, D. Está bem equilibrado entre B e D. Está bem equilibrado entre B e D. Cuidado, tá? É plano inclinado com atrito. Ó, a questão está falando que é plano inclinado com atrito, tá? Que talvez algumas pessoas não tenham lido. Não é plano inclinado sem atrito. Dessa vez é plano inclinado com atrito. Posso já falar com a resposta? Alguém mais precisa de tempo para poder pensar? Temos B, C e D. Temos B, C e D. Temos Lívia ali destoando de todo mundo. Lívia, letra A, mas a maioria é B, C e D. Ok? Posso? Tem A também, Belle. Então, Lívia e Belle doidona, que destoaram de todo mundo, parabéns. Vocês foram as únicas duas que acertaram. A resposta certa é letra A. Parabéns, Lívia, e parabéns, Belle. Vocês foram as duas únicas que acertaram. Não é B, não é D, não é C. É letra A. Belis, as meninas estão doidas, Belis. Como é que pode ser letra A, Belis? Não, não é possível. Primeira coisa, só seria letra D se ele falasse plano inclinado sem atrito. Se fosse plano inclinado sem atrito, aí a resposta seria letra D, plano inclinado sem atrito. Mas por que, Belis, não é letra D? Na letra D, tem aqui ó, o peso, tem aqui o PX, tem aqui a normal, tem aqui o FAT. Sabe por que não é a letra B? Porque a letra B está desenhado o PX. E PX não é uma força real. Belis, PX não é uma força real? Não. PX é uma decomposição da força real peso. A força que existe de verdade é a força peso. Aí aqui eu tenho a normal e aqui eu tenho o FAT. Então, como ele pediu para desenhar as forças que existem, é peso, normal e FAT. De verdade verdadeira, lembra que eu sempre digo isso para vocês? De verdade verdadeira, a força que existe é peso, normal e FAT. Por isso que eu fico toda hora insistindo. Desenha devagarzinho, desenha o primeiro peso, depois pega o peso, retira e lembra que o peso cria o PX e o PY, mas são decomposições. PX e PY não existe de verdade. A gente só faz isso para poder facilitar o nosso entendimento. E uma outra coisa que você poderia ter notado, que não é o B, é que o B faltou o PY, né? Se fosse para desenhar as decomposições, a letra B ainda estaria errada, porque a letra B faltou desenhar o PY, né? Não tem desenhado na letra B o PY. Então, é mais um motivo para estar errado. João, porque para baixo é PX e não PY. Achei que essa seta para baixo fosse PY. Não, porque PY não fica vertical, João. O peso que é vertical. PY é na mesma direção da força normal. PY forma 90 graus com a superfície. Então, aquele que estava aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Esse que estava aqui, ó, não pode ser PY. Porque PY, ele não fica vertical para baixo. Quem fica vertical para baixo não é PY, é peso. Por isso que ali ele não estava desenhado o PY. Ali ele estava desenhado o peso, o PX, o FAT e a normal. Estava faltando ainda, ó, se fosse a letra B, estava faltando ainda o PY. Ô, Belis, e se tivesse aqui o BY? Então, a letra B seria correta ainda? Não. Ainda ela não seria correta. Por quê? Porque ainda PY e PX não são forças verdadeiras. PY e PX são forças fictícias. São forças que a gente cria para facilitar a nossa conta. Mas, de verdade, não existe PX e PY. De verdade, o que existe é peso normal e força de atrito. Então, parabéns, letra A. Tá vendo por que eu digo para vocês não irem na resposta dos colegas? Vocês irem na de vocês. Viu como é importante? Muita gente marcou B e D
E realmente, B e D são respostas plausíveis, entre aspas. Se você vai na influência, só porque muita gente marcou B e D, você não marca que você acha que é a letra A. Então, sempre se desprenda do que o colega marcou. Vá na sua. Alguma dúvida na questão 4 ainda? Alguma dúvida na questão 4? Tem alguém que ficou sem entender? Então, posso avançar. Vamos fazer a questão 5. A questão 5, como é a primeira de conta, eu vou fazer. Aí depois vocês fazem a 6, tá bom? A 5 sou eu e depois vocês fazem a 6. Então, por favor, na 5, só acompanhe, tá certo? Não tenta responder ao mesmo tempo, para você não se atrapalhar. Mas antes de eu fazer, deixa eu só dar um recado da direção. A direção pede para avisar para vocês relembrarem aos pais que hoje, dia 21, terça-feira, temos reunião entre os pais e a direção. Então, eles pediram para eu dar esse recado e eu gostaria que vocês dessem esse recado aos pais de vocês, para que eles não esqueçam da reunião. Que horas? Espera aí que eu olho agora, Rafa. Espera aí que eles me passaram o horário sim, eu só não decorei, porque eu não vou participar da reunião porque é entre pais e direção, não vai ter os professores. Mas espera aí que eu falo agora para você. Vocês do primeiro ano, a reunião é 20 e 30. Isso mesmo, Ana, obrigado. 20 e 30. Rayana, professor, você não vai corrigir atividade hoje, não? Rai, vou sim, mas depois que eu fizer essa parte aqui de plano inclinado com atrito, tá certo? Depois que eu fizer essa parte, é que eu vou começar a correção. Só são 3 questões. Só tem a 6, a 7 e a 5. Aí depois eu passo. Tá certo? Então vamos lá. Um bloco de massa 4 quilogramas é abandonado no plano inclinado de 37 graus. Vixe, Belins. Lá vem você com esses ângulos que ninguém sabe o seno e o cosseno. Tu botou aí um ângulo de 37 graus. Não se preocupa, galera, porque quando for um ângulo desconhecido, o seno e o cosseno já vem na questão. Tem alguém falando aqui comigo. Elisa, as últimas questões da atividade eu não consigo fazer, mas enviei mesmo assim. Elisa, é isso mesmo. Tem uma atividade, tem 6 questões. Não consigo fazer 2, mas envia mesmo assim as outras 4. Você não vai ser penalizada por isso não, tá? Se eu não me engano, Elisa, você não conseguiu fazer justamente porque as últimas 2 envolvem plano inclinado com atrito. Eu tinha passado, só que na semana passada eu não consegui explicar plano inclinado com atrito. Por isso que vocês não conseguiram fazer. Então, para mim será estranho se eu tiver muita gente conseguindo fazer. Porque das duas, uma. Ou as pessoas realmente estão estudando, ou as pessoas só estão copiando, acharam a resposta de algum lugar, pegaram de algum colega que faz banco, alguma coisa do tipo. Mas fica tranquilo, tá? Bora lá. Continuando. Então, tem um bloco, e essa massa do bloco é de 4 quilogramas. Ele é abandonado no plano inclinado, que tem um coeficiente de atrito 0,25. O coeficiente de atrito é a letra Mi. Mi, o nome dele é coeficiente de atrito. Ele é um número, ele não tem unidade de medida, e ele é um número que me diz se tem muito atrito ou se a superfície tem pouco atrito. Calcule a aceleração desse bloco. Ele quer que eu encontre o valor da aceleração. O primeiro passo, né, que eu passo 0, é ler a questão. Beleza, já li a questão. Qual é o passo 1? Quem lembra qual é o passo 1? Desenhar. Isso mesmo, vamos lá. Vamos desenhar primeiro as forças que existem de verdade, tá certo? Vamos lá. Aqui eu tenho peso, aqui eu tenho normal e aqui eu tenho FAT. Belis, como é que você sabe que o FAT está para cima e não para baixo? Eu sei que o FAT está para cima, porque esse peso, que é a força de verdade, é como se ele tivesse deixado de existir. Ele não deixa de existir, viu? Isso é só uma suposição. É uma possibilidade. É como se ele tivesse deixado de existir e ele criasse 2, entre aspas, filhotinhos. Ele cria uma parte dele no fim do plano inclinado, que é o PX, e outra parte dele na direção da força normal, que é o PY.
Então, como o PY não vai influenciar o sentido do movimento, por que, beleza, o PY não influencia o sentido do movimento? Porque o PY se equilibra com a força normal. Então, a força que puxa de verdade é o PX. Então, o bloco desce. Se o bloco desce, o FAT vai ter que ser para cima. Vocês entenderam por que o FAT é para cima? Porque o PX puxa para baixo. Se o PX puxa para baixo, o FAT tem que ser contrário ao sentido do movimento. Ah, Belize, e se tivesse uma força puxando ali na direção do FAT, puxando para cima, que fosse maior do que PX? Se tivesse uma força puxando para cima que fosse maior do que o PX continua normal. Só que o FAT agora ia estar no sentido para baixo, no mesmo sentido ali de PX, porque o FAT é sempre contrário ao movimento. FAT não tem como ser maior, Rai. Lembra lá daquela parte de FAT, que FAT nunca tem como ser maior, no máximo, FAT pode ser igual à força que você aplica. Quando ele é igual à força que você aplica, está na iminência do movimento, ou então o corpo está parado. FAT não tem como ser maior, tá certo? Quando você arrasta algum corpo, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu abrir o slide passado. É sempre bom, galera, vocês baixarem os slides, né? E darem sempre uma olhadinha nos slides. Mas deixa eu fazer isso aqui para vocês. Ó. Deixa eu abrir aqui o slide passado de classes de força e lembrar para vocês um pouquinho do gráfico do FAT. Aqui, ó, o FAT, ele nunca vai ser maior do que a força que você aplica. No máximo, ele pode ser igual, ó. Quando a força foi 18, o FAT máximo foi 18. Aí, a partir daí, ó, mesmo que eu poste uma força 20, o FAT não fica 20, ó. O FAT reduz, porque ele vence a força de atrito estática, aí o FAT se reduz para 12, que é a força de atrito dinâmico. Então, o máximo que o FAT pode ser é igual à maior força aplicada antes de ele entrar em movimento. Mas nunca ele pode ser maior. Eu não consigo baixar pelo Classroom. Tem também no Ava, Rafa. Também tem no Rafa, tá? Não tem só no Classroom, não. Lá no Ava também você acha na parte de material de apoio do professor. No Ava você também acha. Eu sempre posto nos dois locais, justamente porque se alguém tem dificuldade em um, dá para encontrar no outro. Yasmin, pede por e-mail então para um colega. Pede um colega que já baixou, porque está tudo em PDF. PDF é tudo bem pequenininho o arquivo, é kbyte. É coisa que você baixa até com 3G de celular, bem pequenininho, tá? Tranquilo, mas agora que vocês já sabem, é certo? Para poder dar uma revisadazinha, mesmo que eu não, por exemplo, hoje não vai ter atividade. Mas não é o fato que não vai ter atividade que você não tem coisas para fazer. Porque, por exemplo, Elis falou, Belis, acho que foi Elis, tá? Não lembro agora. Desculpa se não foi Elis. Belis, eu não consegui fazer as duas últimas, mas eu enviei. Beleza. Porque o prazo para enviar era até hoje, né? Então já enviou. Então, Elis não conseguiu fazer porque tinha sido de um assunto que eu expliquei agora. E talvez algumas pessoas que não conseguiram relacionar ainda como é que era a força de atrito no plano inclinado. Apesar de vocês já poderem fazer isso. Porque a única coisa que muda é que a força normal vira PY. Mas vamos supor que você não tinha entendido isso. Então, você pega essas duas questões que faltam, refaz. Sabe? Tenta de novo. Então, não é porque não tem atividade oficial que não tem coisa para fazer. Você pode pegar a questão, por exemplo, 4. Ah, Belize fez a questão 4 aqui, eu marquei errado. Eu vou dar um tempinho e amanhã à tarde eu vou abrir de novo essa questão 4 e vou tentar fazer por mim mesmo. Belize fez a questão 5 em sala. Amanhã eu vou abrir e tentar fazer por mim mesmo e vou ver se o gabarito deu igual o de Belize. Lembrando, gente, que as aulas, eu estou sempre postando as aulas no YouTube. Então você pode ir lá no YouTube, abrir o vídeo, dar pausa no vídeo e ver exatamente como é que está o desenho da questão, ver exatamente o passo a passo. Aí você faz o seu numa folha em branco e depois você compara com o meu. Vê se você fez o mesmo passo a passo, vê se você fez tudo bonitinho. Então, hoje não tem atividade, mas não significa que não tem coisas para fazer. Tudo bem? Vamos lá continuar a questão. Já encontramos todas as forças, que é o passo 1. Já encontramos o sentido do movimento, que é o passo 2. Qual é o passo 3? Quem lembra qual é o passo 3? Montar as equações.
Quantos corpos nós temos agora? Quantos corpos nós temos? Um. Então, só temos uma equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se nós tivéssemos dois corpos, teríamos duas equações. Com um corpo, uma equação. Com três corpos, três equações. E assim por diante. E por que, João? Por que fica px menos φ? Tá certinho, João. Tá certinho, Daila. Mas por que, João? Por que, Daila? Fica px menos φ? Por que eu não boto φ menos px? Porque, segundo o senhor, Φ nunca vai ser maior do que Px. Exatamente. Porque px, e também você olha certo no sentido do movimento, ó. Px é no sentido do movimento. O φ, João, até pode ser maior do que px, tá? Nesse exemplo, não tem como ser. Quando é que o φ pode ser maior do que px? Quando tiver uma Quando não há outra... movimento. Não, assim, quando tiver uma outra força puxando o objeto. Se eu tiver uma outra força puxando o objeto, eu posso ter um φ maior do que px, tá? Mas nesse caso aqui, realmente, o φ não vai ser maior do que o px, porque senão ele seria a maior força, e o φ não vai gerar essa força maior. Então, vamos lá. Então, a gente bota px menos φ. Lembrando que a única exceção do φ ser a força que gera o movimento é quando está andando. Lembra quando está andando? Deixa eu botar aqui no slide passado, ó, já que vocês disseram que não estou conseguindo pegar os slides. Quando está andando, o φ, ó, cadê? Aqui. Quando a gente anda, ó, o φ é no mesmo sentido do movimento. Por quê? Quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás e o φ empurra a gente para frente. Então, ao andar, o φ é no mesmo sentido do movimento. Só que quando você arrasta bloco para cima ou quando você arrasta bloco para baixo, aí o φ é sempre contrário ao movimento. Então, continuando. Px menos φ igual a massa, que é 4, vezes aceleração, que eu não sei. Eu vou dar um pause ali. Eu vou calcular aqui separado quem é Px e quem é φ. Ô, Belis, eu poderia calcular aqui dentro logo? Poderia. Mas eu prefiro calcular separado e botar ali dentro só os valores. Px é peso vezes o seno do ângulo, que nesse caso foi 37. Quando o ângulo for 30, 45 ou 60, você é obrigado a saber o seno e o cosseno. Quando for um ângulo qualquer, ele é obrigado a te dar o valor. Px, está todo mundo careca de saber, já tem umas 1000 aulas, que eu falo para vocês que peso, px não, que peso é massa vezes gravidade. Então, se a massa é 4, o peso é 40. E o seno de 37 é 0,6. 40 vezes 0,6 vai dar 24 newtons. Então, onde tem Px, eu coloco 24. Alguém tem dúvida do porquê que Px foi 24? Alguma dúvida do porquê Px é 24? Não. Vamos agora para o φ. φ, em qualquer caso, é sempre μ vezes a força normal. φ é sempre, em 100% dos casos, μ vezes a força normal. E nesse caso, a força normal, ela se equilibra, não é com a força peso. Nesse caso do plano inclinado, a força normal se equilibra com PY. Isso mesmo, João. Então, aqui, ó, fica μ vezes PY. Agora, bora botar o valor de μ. μ, a questão falou que é 0,25. Eu não estou inventando. Foi a questão que falou. μ significa coeficiente de atrito. E para quem não lembra, o μ me diz se tem muitas imperfeições ou poucas imperfeições. O μ não tem unidade de medida. E o PY, Belis? Gente, se o Px é peso vezes seno, então o PY é peso vezes cosseno. O peso, nós sabemos que é 40. Belis, eu poderia fazer direto os valores? Pode.
Você pode fazer direto os valores, tá certo? Como o João está fazendo aí, sem nenhum problema. Pode fazer direto. É só porque eu estou fazendo com calma. Então, o peso fica 40. O cosseno de 37 fica 0,8. 40 vezes 0,25 dá 10. 10 vezes 0,8 dá 8. Então, parabéns, João, dá 8 mesmo. Só que eu não fiz direto, porque vai ter alguém que vai se confundir e não vai saber de onde veio o 8. Então, eu pego aqui, ó, e coloco 8. 24 menos 8 dá 16. E esse 4 que está multiplicando passa para o lado do 16, dividindo. E 16 dividido por 4, até semana passada, ainda era 4 metros por segundo quadrado. Se não mudou essa semana, ainda continua sendo 4. Alguma dúvida da questão modelo número 5? Vocês conseguiram compreender o que eu fiz? Sejam sinceros aí. Vocês conseguiram compreender? Gente, eu faço tudo bem passo a passozinho. Mas, claro, você pode pular algumas etapas, tá? Óbvio que na hora que você estiver fazendo, você pode pular. Agora sim, eu vou ser bem sincero. Eu já dou aula em colégio desde 2009. E a aula, sem ser em colégio, aula em cursinho, aula de banca, já dou desde 2004. E até hoje eu sempre faço passo a passo. Não é porque eu não saiba fazer de outra maneira. Eu sei fazer mais rápido. Só que, quando você faz o passo a passo, você está treinando mais. E quando você treina mais, é mais difícil dar branco em dia de prova, em dia de Enem, em dia de vestibular. Porque, como tudo na vida, tudo aquilo que a gente não treina, a gente esquece. Por exemplo, eu não dou aula para terceiro ano. Então, óbvio que eu não lembro de cabeça todas as fórmulas do terceiro ano, porque não é algo que eu uso. Ah, beleza, mas você é professor de física, você tem que saber tudo. Não, gente. É normal. Tudo aquilo que a gente não usa, a gente esquece. Então, meu conselho para vocês é que vocês sempre façam o passo. Professor, me tira uma dúvida, tira, Maria, pode falar. Não precisa nem perguntar isso, me tira uma dúvida, já pode botar logo a dúvida, tá certo? O senhor cobra que bote a fórmula antes, né? Isso, Rafa. Quando for prova escrita, tem que botar a fórmula antes, tá, Rafa? O senhor cobra que bote a fórmula antes, né? Assim, professor, será que dá tempo de eu buscar uma água aqui rapidão? Vai lá, João. Porque tu substituiu o FR por PX menos FAT. Foi mal pela dúvida. Maria, fica tranquila, tem que perguntar. Se você não perguntar, Maria, eu não sei o que vocês estão entendendo e o que vocês não estão entendendo. Não é dúvida boba, não. Maria, eu vou repetir para você aqui, então. Certeza absoluta que tem gente aqui que está com a mesma dúvida que você, mas fica com vergonha de perguntar, só porque os colegas vão falar assim, não está entendendo, é burra. Não tem isso, não. Não está entendendo, pergunta. Eu tenho muito prazer em responder de novo aquilo que eu já falei, desde que seja uma pergunta que realmente tenha condizente com o assunto, não seja aquelas viagens que o povo pergunta qualquer besteira só para dizer que está participando. Vamos lá. Maria, tem um objeto em cima do plano inclinado. Você concorda comigo? Ele está em cima do plano inclinado. Vamos primeiro, Maria, desenhar as forças que existem de verdade? De verdade, eu tenho o peso para baixo, eu tenho a normal perpendicular ao plano inclinado. Só que eu sei, Maria, que esse peso no plano inclinado, ele vai se decompor em Px e em Py. E eu sei que o Py, ele se equilibra com a força normal. Então, o objeto nem entra dentro do plano inclinado, nem sobe aqui para cima. Ó. Ele também não faz isso. Então, se o peso deixou de existir, a força normal se equilibrou com o Py, você concorda, Maria, comigo, que a única força que está tendo é o Px, e o Px não aponta para baixo? Então, o movimento é para baixo. Se o movimento é para baixo, Maria, então o Fat, que tem que ser oposto ao do movimento quando se desliza um objeto numa superfície, então o Fat tem que ser para cima. Aí, na hora da força resultante, lembra que é a soma vetorial
de forças. Soma vetorial não é aquela soma que a gente fazia todas as vezes. Soma escalar sempre realmente é uma soma. Soma vetorial depende do sentido dos vetores. Lembra que teve uma questão sobre isso na atividade avaliativa da primeira unidade? Então, nesse caso, PX aponta para baixo e FAT aponta para cima. A soma vetorial, na verdade, é uma subtração. Sim, Belis, beleza. Eu entendi que é uma subtração. Mas por que você não botou FAT menos PX? Por que o senhor colocou PX menos FAT? Porque o sentido do movimento é para baixo. E quem aponta para baixo? Quem aponta para baixo é PX. A maior força, mesmo que você não saiba ainda o valor numérico, é aquela força que aponta no sentido do movimento. Então, mesmo sem calcular, eu sei que PX é maior do que FAT. Então, não pode ser FAT menos PX. Ah, beleza. Eu tenho certeza que vou errar isso na hora da prova. Então, calcula primeiro. Ó. Se você calcular primeiro, você vai ver que PX é 24 e FAT é 8. Então, não tem como ser FAT primeiro, senão ficaria 8 menos 24. E a força resultante ficaria menos 16, ficaria negativa, que não vai ser o caso. Não vai ter negativa para a força resultante, vai ser sempre positivo. Tudo bem, Maria? Você conseguiu entender agora? Prof, desculpa perguntar de novo. Quando o senhor estava explicando, a minha internet caiu. Por que calculamos PY e quando está sem atrito, não? Quando está sem atrito, Duda, o PY se equilibra com a normal, né? E como não tem FAT, a normal não entra na conta. Então, a gente não precisa do PY para nada. Porém, Duda, quando tem plano inclinado com atrito, você vai calcular o FAT. E o FAT é μ vezes a normal. E no plano inclinado, a normal ela é igual ao PY. Por isso que quando tem atrito, nós temos que calcular o PY, porque o PY é igual a normal, e a normal eu preciso porque o FAT é μ vezes a normal. Eles ainda não influenciam no sentido do movimento. PY e normal ainda não servem para o sentido do movimento, mas agora ele vai entrar na conta indiretamente? Vai. Por que ele vai entrar indiretamente? Porque ele entra dentro da fórmula de força de atrito, que é μ vezes a normal. E a normal é igual ao PY. Deu para entender, Duda? Por favor, faça a questão 6 agora. Essa é para vocês. Tenta. Tá errado. Fez só a primeira parte. Conseguiu chegar só à metade. Conseguiu só desenhar. Conseguiu só escrever a força restante. Faça. Faça do seu jeito. Vai lá. Vou te dar aí 6 minutinhos. A partir de agora. Vai lá. Enquanto vocês fazem, eu vou ao banheiro, tá? 3 minutinhos aí para mim. E vão fazendo aí.
Parabéns, Daila. Bota aí qual é a letra que você achou. Eu vou esperar só mais um pouquinho, tá? Ainda falta 4 minutinhos pro tempo que eu dei. Só passaram 2. Parabéns, você fez em 2 minutos. Ainda tem tempo, Maria. Ainda tem uns 4 minutos. Faça até onde você conseguir. Mesmo que não seja completa, faça até onde você conseguir. As fórmulas são px igual a peso vezes seno, py é igual a peso vezes cosseno, fat é mi vezes a normal, peso é massa vezes gravidade e força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essas são todas as fórmulas que você pode utilizar. Mais um minutinho, tá, gente? Foi o prazo que eu dei terminar para poder começar a fazer. E lembrando, se você conseguiu fazer, mas não deu resposta, deu outra que não está ali, não conseguiu toda, não se preocupa, gente. É que nem atividade de casa. Eu não fico olhando se você fez certo ou errado, tá? Quando eu abro lá no AVA, para olhar se vocês enviaram as atividades. Eu não fico olhando se vocês fizeram certo ou errado, se vocês conseguiram fazer 100%. Não, eu não olho essas coisas. Eu olho se vocês fizeram a maioria, se vocês tentaram a maioria. Eu tento ver ali os maiores tipos de erro, mas só mesmo no sentido de ver o que vocês estão pensando. Não porque você vai perder pontos, nada do tipo, não. Atividade é aonde você pode errar à vontade em 100% das questões. Porque aí, pelo menos, você vai ver várias maneiras das quais você não vai responder no dia da prova. Porque no dia da prova é interessante que você sempre acerte, né? Ok, vamos lá. Um bloco de massa 2 quilogramas, então a massa é 2 quilogramas, está apoiado no plano inclinado de 37 graus, com um coeficiente de atrito μ, que é o μ, 0,25, lembrando que o coeficiente de atrito não tem unidade de medida, por meio de uma força F paralela ao plano inclinado, ele é arrastado plano acima com velocidade constante. Essa é a parte mais importante da questão. Ele é arrastado plano acima, então a questão já está falando para a gente que ele sobe. A questão já falou para a gente que ele sobe. E ele sobe com velocidade constante. Como é o nome do movimento que a velocidade é constante? Quem lembra o nome? Boa, Bruno. Gostei. Deu letra B a sua, né? Fica tranquilo. Isso, Maria. O nome do movimento que a velocidade é constante é movimento uniforme.
Beleza. No movimento uniforme, quanto é que vale a aceleração? Isso é teoria. Isso a questão não vai te dizer. Isso é você que tem que lembrar. Sempre no movimento uniforme, a aceleração ela é igual a zero. Então, por que essa é a parte mais importante? Porque é a parte que está te dizendo que a aceleração é zero. A intensidade da força F em newtons ele quer a intensidade da força. Intensidade é um outro nome para valor. Ele quer o valor da força F. Gostei, Rai, mas outra resposta, 16. Então temos A, B e C. Vamos ver quem acertou. Então, primeiro vou desenhar. Peso para baixo. Ah, Belis. Eu não quero desenhar o peso para baixo, não, Belis. Eu quero botar logo o PX e o PY. Eu posso? Pode. Porém, eu gosto de fazer passo a passo. Aí, esse peso é como se ele tivesse deixado de existir e ele cria o PY e ele cria o PX. PX é sempre no fim do plano inclinado. Além disso, nós temos aqui para cima a força normal. E se o objeto sobe, a força de atrito está para baixo. Então, nós temos o FAT, que é o oposto ao sentido do movimento. O FAT está para baixo. Já desenhei o sentido do movimento. Eu nem precisei encontrar, porque o sentido do movimento, a questão já falou que é para cima. Agora eu vou montar a equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A maior força, teoricamente, é aquela que aponta para cima, né? Então, F, que aponta para cima, é maior. As outras duas, que estão no sentido oposto a F, vai subtrair do F, porque vetores em sentidos opostos subtraem. Isso mesmo, João. Então, já tirando ali, ó, do parênteses, fica menos PX, menos FAT. Belis. Por que menos Belis? Porque eles estão no sentido contrário ao movimento. Prof, algum problema em desenhar FAT do outro lado do objeto? Sim, Maria. Porque assim, ó, apesar de você não perder ponto por ter desenhado no local errado, porque na hora da prova você não perde ponto por desenhar, você pode acabar se atrapalhando, tá? O FAT, Maria, ele é sempre próximo à superfície e o FAT, ele é paralelo à superfície e sempre no sentido oposto do movimento. Então, o FAT, eu só posso desenhar ele ali onde ele está desenhado. Porém, desenho na hora da prova, eu não vou tirar ponto se você desenhar errado, desde que você faça as contas certas. Mas é interessante que você desenhe certo. Eu pensei que PX e FAT precisavam ser opostos. Não, não, não. Naquela questão que a gente fez, PX e FAT foram opostos porque eles estavam no sentido contrário. Aqui, eles estão no mesmo sentido. Eles não precisam ser sempre opostos, não. A massa foi 2 e a aceleração é 0. O F eu não tenho. O PX é peso vezes o seno de 37. O FAT é o Mi vezes a força normal. E 2 vezes 0 é 0. Na outra questão, eu fiz o PX e o FAT separado, né? E só botei os valores. Nessa, eu vou fazer tudo junto. Eu não gosto de fazer assim. Mas como eu sei que tem gente que faz assim, eu vou mostrar que também é possível fazer dessa maneira. Eu prefiro calcular aqui, ó, o PX separado, vim aqui e calculo o PX, calcula aqui o FAT separado, vem aqui e calcula o FAT, e depois bota só o valor. Só que tem gente que gosta de fazer tudo junto, então por isso estou fazendo tudo junto. Então, F eu não tenho, o peso é massa, que é 2, vezes gravidade, que é 10, o seno de 37 é 0,6, o Mi ele é 0,25 e a força normal ela se equilibra com a força PY. Ah, professor, já coloquei direto. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. É porque eu estou fazendo passo a passo. Então, vai ficar 2 vezes 10 vai dar 20. 20 vezes 0,6 dá 12. Já estou passando para o outro lado, tá? Ele está negativo,
ele passa para o lado positivo. Esse menos 0,25 PY também está negativo, ele passa para o lado positivo. Aí fica 0,25 e PY é peso vezes cosseno de 37. Lembrando, quem quiser fazer direto pode, tá? Eu estou fazendo passo a passo porque eu quero. Então fica 12 mais 0,25. O peso é 2 vezes 10. E o cosseno de 37 é 0,8. Então, o F fica 12 mais 0,25 vezes 2 dá 0,5. 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 0,8 dá 4. 12 mais 4, 16. Parabéns a todos que acharam 4, 12, 16, 20, 32, porque o importante não é acertar de primeiro. O importante é tentar. Alguma dúvida para fazer? Alguma dúvida? Não? Então vamos para a última questão de hoje. Essa 7 é a última de hoje. Ô, Belize, e a atividade? Como vocês participaram bem da aula e teve várias perguntas, a atividade acabou que não deu tempo de corrigir hoje. Não se preocupa. Fica para a semana que vem. E é até bom que a Liana, pode tirar print aí, é até bom que vocês tenham mais tempo de fazer aquelas duas lá, né, como a Elise, que não tinha conseguido fazer, porque dependia de atrito. É até bom que fica mais tempo para vocês. Agora, enviar, o prazo já acabou, né? Vai lá, questão 7. Faz aí, por favor, a questão 7. Não tem problema, Maria, fica tranquila. Agora, assim, chega hoje e já vai responder essas coisas que você não fez, para semana que vem você já ter feito e ver como é que faz. Se eu não me engano, ainda até hoje, né, Rafa? Na verdade. Rafa, você está certo, se eu não me engano, ainda até hoje. Então, quem não fez, né, ainda dá tempo de fazer. Ou quem enviou faltando, ainda dá tempo de apagar e de enviar lá de novo, né? Então, realmente, Rafa está certo aí. Bora lá? A última de hoje. Essa, eu só vou dar 3 minutinhos, por causa que eu só tenho mais 10 minutos de aula e eu quero dar tempo de fazer, tá certo? Então, eu só vou dar 3 minutinhos aí. Eu sei que é pouco tempo. Eu sei que é pouco tempo. Aliás, bora fazer o seguinte, bora fazer juntos, porque ainda tem mais 2 slides que eu preciso falar, que não é questão não. Mais 2 slides só de coisinhas que eu preciso falar, e, e aí, senão não vai dar tempo de eu falar. Bora fazer juntos? Vamos lá. Eu queria uma pessoa para interagir comigo aqui, abrir o áudio aí. Eu queria que não fosse João. Ô, João, nada contra você, tá, cara? É só porque você participa e participa bem, parabéns, mas eu queria uma outra pessoa que ainda não participa da aula, que eu não ouvi a voz, para poder ouvir outras pessoas. Não se preocupa que eu não vou fazer nenhuma pergunta muito difícil, não, gente. E se eu fizer alguma pergunta que você não sabe, é só você falar, Belis, isso eu não sei. Alguém aí quer abrir o áudio só para poder participar um pouquinho comigo, para não ficar falando aqui o tempo todo sozinho? Vocês sabem, larga de coisa. Vocês sabem sim. Vai, gente, fica sem vergonha, não. Oh, não fica com vergonha, não. Sem vergonha que eu quero que vocês fiquem. Fiquem sem vergonha. Não fiquem com vergonha. Vamos lá. Bora, rapidinho aí, rapidinho. 10 segundos para aparecer alguém, para a gente não perder tanto tempo. É só para interagir um pouquinho comigo. Não se preocupe, não. Aff, Maria, ninguém. Então, João, tu quer aí, João? Tu que sempre participa, cara. Bora. Vamos lá, João. Deixa eu pegar um lápis aqui. Essa questão aqui, ele já está juntos, tá? Então, ele Beleza. fala, as massas de A são 2 e a de B é 3 quilogramas. Não existe atrito, então, ó, não existe atrito. Foi um vacilo meu, porque é para ser uma questão com atrito. Vou até mudar para a próxima aula. E o fio e a polia são ideais. Então, ideais significa dizer, João, que não tem atrito existindo. Tá certo? Então, vamos lá desenhar forças. Que força está aqui puxando para baixo o B, João? Peso. Peso de B, no caso. Peso de B, obrigado. É verdade. Até agora tem 2 objetos, a gente tem que diferenciar. Parabéns. Que força daqui para cima, João? Força normal. No B?
Sim. Mas o B Ah, tem contato com tração. a Tração, superfície? tração. Perdão. Isso. É por isso. Não, tranquilo. É por isso que eu gosto da interação, para ver vocês pensando a respeito. Que força puxa o A aqui para baixo verticalmente? PY. PY verticalmente? Ah, peso. Peso, exatamente. O PY, ele fica, ó, formando 90 graus com a superfície. Aí aqui sim tem o PY de A e aqui sim tem o PX de A. Então, Yeah. o peso é como se ele tivesse deixado de existir. E Sim. aqui para cima, João, que força tem aqui para cima? Força normal. Por que tem normal no A, João, e não tem normal no B? Porque o A, ele tá numa superfície e o B não. Parabéns, cara. E que força eu tenho aqui, João? Não sei se é questão deu força, alguma força pra ele. Ah, Mas, ó, tração, tração. exatamente, tem fio. Se tem fio, é a força de tração. Se tivesse atrito, ainda teria que ter uma força de atrito no sentido contrário ao movimento. Sim. Beliz, e para onde está o movimento, Beliz? Eu não sei, gente. Eu tenho que A calcular gente o não valor do sabe. PX e eu tenho que calcular o valor de peso. Ô, Beliz, e por que você não vai calcular o PY? Porque o PY, ele se equilibra com a normal, então não serve para nada. E essa tração é igual a essa tração. Então, as forças que vão influenciar o sentido do movimento é o Px e o peso de B. Vamos lá. Peso de B é bem facinho. É a massa de B, que é 3, vezes a gravidade, que é 10. Peso de B 30. é 30. Alguma dúvida, João, no peso de B? Não. Agora, bora para o peso X de A. É o peso normal de A vezes o É um. seno do ângulo, que é o seno de 30. É um. Quanto é, João, o peso de A normal? Se eu quiser colocar já o valor direto. 20. Por que, João? É 20? É porque é o peso vezes a. Oh, caramba. A massa vezes a gravidade. 2 vezes 10, Perfeito, 20. cara. Perfeito, isso mesmo. Então, a massa é 2, a gravidade é 10. E o seno de 30, a questão já falou que é 0,5. 0,5. Porém, João, fique esperto, porque nessa questão veio o seno de 30 0,5, mas não era obrigado a vir, não, tá? Porque Sim, como é sim. 30, você tem que saber de cabeça, tá? Mas foi Esse bom aí para eu a gente sei. ver. Então, o PX de A é 10. O peso de B é 30, João. Quem é maior, peso B ou PX de A? Peso de B. Então, o B sobe ou desce, João? B desce e o A sobe. Como ele está amarrado no fio no ar, né? Se ele Uhum. desce, ele puxa o ar para cima, concorda? Sim. E se eu fosse desenhar um faixa então no ar, João? Se tivesse faixa, não tem, João. Mas se tivesse o faixa no ar, eu ia Aí desenhar o seria, faixa. seria peso de Pode falar. B menos PX menos FAT. Não, calma, calma. Aí você está falando a fórmula, que também beleza, mas você está um desenho. Se eu fosse desenhar o faixa de ar, onde é que eu botaria o faixa de ar desenhado Na aí? direção de PX. Exatamente, seria para baixo. Porque se o ar sobe, o faixa de ar seria para baixo. Mas nessa questão não tem faixa, porque ela falou que é sem atrito. Pronto, agora já desenhei, já encontrei os vetores, eu vou agora montar as equações. Como tem dois corpos, João, eu vou ter duas equações. Equações. Ou você pode fazer tudo junto, como você gosta de fazer. Eu não gosto de fazer daquela maneira porque pode confundir o povo depois em questões mais complexas, mas é uma possibilidade que sim, eu iria aceitar e você não perde ponto de jeito nenhum, tá certo? Certo. Então, bora olhar para o A. O A tem normal, PY, só que ele se equilibra, então não serve. Tem tração e PX. O que é maior, João? Tração que aponta para cima ou PX que aponta para baixo? Tração. E eles são sentidos opostos ou sentidos iguais? Opostos. Então, eu somo ou subtraio, João? Subtrai. Tração menos E eu PX. vou dar tração menos px de A. A massa de A a gente sabe que é 2. A aceleração a gente não sabe. Sim. João, existe fórmula pronta para tração, João? Não. Tem que botar na, Não. na equação e substituir. Exato. E px, eu tenho o valor pronto ali, ó, que é 10. Aqui agora, João, eu não posso fazer mais nada, cara, porque eu tenho duas letras. E uma equação com duas letras não dá para resolver. Sim. Bora montar agora o do B, João. O B tem quantas forças, cara? Duas. Peso E de eu B boto menos peso de tração. B menos tração ou eu boto tração menos peso de B? Peso de B menos tração, porque o movimento é para baixo, porque peso de B é maior do que PX. Perfeito, perfeito. O peso de B eu já calculei, né? O peso de B deu 30.
Sim. Então, fica 30 menos tração igual a 3A. Aí aqui agora é um Corta as sistema de trações. equação. Você pode fazer do método que você quiser. Ah, Eu não, não prefiro corta as fazer trações. por soma, mas a pessoa pode fazer por substituição, por comparação, pelo método que quiser. No método da Cancela as soma, trações. exato. Eu prefiro fazer isso justamente porque quando eu boto uma embaixo da outra, como o João já matou a charada aí, eu vou cancelar essa tração com essa. 30 menos 10 vai dar 20. 2A mais 3A dá 5A. O A vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Mas a pergunta é qual a tração. Então, eu substituo em qualquer fórmula. Vou substituir aqui na de A porque eu acho mais fácil, mas poderia ser na outra. Então, a resposta é 18. Alguém tem dúvida, gente? E boa. Obrigado, João. Pode ligar o áudio. Obrigado mesmo, viu, cara? Parabéns. Nada, Sua professor. participação está muito boa nas aulas. Obrigado, professor. Alguma dúvida, pessoal? Vocês foram entender aí minha interação com o João? É só isso que eu queria, gente. Ó, vocês viram que eu perguntei nada demais? E o que ele foi errando, eu fui consertando. Nada demais. Por isso que eu preciso que outras pessoas participem, além de João, né? Não que não seja importante o João participar. Eu só queria ouvir outras vozes. Então, para encerrar a aula, essa 8 fica para casa. Lembrando, quando é em slide, precisa mandar para o Ava a questão que é em slide? Não. No slide, só manda do caderno. Lembrando de botar seu nome no topo da folha. Bota seu nome, bota a página, bota a questão que você está fazendo, faz os cálculos no caderno, tira a foto e manda em PDF. Mas quando é em slide não precisa. Calma, gente, calma aí, não sai não, viu? Calma aí, eu tenho 3 minutos ali, não terminei não. Calma. E qual é a vantagem de usar, então, planos inclinados? A vantagem de usar plano inclinado é que quando você puxa um objeto pelo plano inclinado, a força F, no mínimo, tem que ser igual a Px. E quando você puxa sem ser no plano inclinado, a força F é igual ao peso. Sim, Belis. E qual é a vantagem, então? É porque Px é peso vezes seno. Vamos supor, então, que a massa seja 10 e que o seno seja de 30, que é 0,5. Então, fica a massa, que é 10, a gravidade, que é 10, o seno 0,5, o px fica 50. Então, para puxar pelo plano inclinado, no mínimo esse F aqui, nesse meu exemplo, tem que ser 50. Para puxar no plano vertical, o F tem que ser no mínimo igual ao peso. E peso é massa vezes gravidade. A massa é 10, a gravidade é 10, o peso é 100. Então, para puxar em um plano vertical, no mínimo a força tem que ser 100. Percebe a vantagem de se usar plano inclinado? Porque no plano inclinado, quando eu puxo, a minha força F tem que ser no mínimo igual ao px para poder ele subir. No mínimo igual. E px é peso vezes seno. E seno é sempre um número entre 0 e 1. Então, o px ele vai ser um valor menor do que o peso. Então, é mais fácil arrastar uma coisa no plano inclinado do que arrastar uma coisa na vertical. Vocês entenderam o motivo de a gente usar plano inclinado e de provavelmente os egípcios usarem o plano inclinado para poder arrastar aqueles blocos de massa enorme para poder fazer as pirâmides? Então, acabamos a aula de hoje e você aprendeu então que as pirâmides não foram construídas pelos alienígenas, tá certo? Isso é fake news, tá certo? Foi só produção humana usando a ciência, usando física, só isso. Então, beijos, abraços, aquela questão que faltou do slide, fica para casa, para vocês fazerem no caderno. Na aula da semana que vem, iremos corrigir ela e iremos corrigir a do livro, tá certo? Fiquem bem. Fiquem com saúde. Agora sim, podem sair. Tchau, tchau. Até semana que vem.